Abra sua Bíblia no livro das Crônicas, primeira Crônica, capítulo 4, versículo 9 e 10. Ó Deus bendito, aleluia, glória ao nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Os irmãos podem assentar. Irmãos, quando nós analisamos o livro das Crônicas, principalmente aqui o livro de 1 Crônicas, nós vamos perceber que ele é um livro que ele fala da genealogia do povo hebreu. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 4, nesse versículo 9 e 10, há uma pausa da genealogia para contar para nós a história de um jovem chamado Jabes. Na verdade, este jovem, ele vê o mundo de uma forma traumática. A mãe dele estava grávida e naquele período ali em Israel, nós sabemos, não havia a tecnologia, a ciência que nós temos hoje. Então, quando a criança ela estava para nascer, ela tinha que se encaixar perfeitamente para que ela pudesse nascer de forma natural. Não havia o parto cesáreo. Então, o que aconteceu? Esse jovem, essa criança, não se encaixou da maneira devida. E o povo hebreu, ali naquela época, eles tinham um código de ética que preservava a mãe. Caso a criança não tivesse condições de vir ao mundo de forma natural, a mãe deveria ser preservada. A vida da mãe deveria ser preservada. Então as parteiras hebreias, elas subiam em cima da barriga da mãe e forçavam aquela criança para que ela nascesse. E não importava a forma que ela estava. Então quando nós estudamos esse texto e nós vamos analisar, dá-se a entender que não só Jabes causou tanta dor nesse parto, como também ele nascera, viu, pastor Ricardo, com problemas. Ele nasceu todo com os ossos todos tortos, de tanta força, de tanta pressão que as parteiras hebreias exerciam sobre a barriga da mãe. E quando aquela criança veio ao mundo e foi colocada na mão daquela mãe, aquela mãe estava com muita dor, muito sofrimento, e ela deu o nome de Jabes, causa da dor. Imagina uma pessoa que recebe da própria mãe um nome desses, causa da dor. Que esperança esse jovem tinha? Se ele estava sendo amaldiçoado pela própria mãe? Mas Jabes não teve só esse problema. Além de tudo, esse menino que nasceu dessa forma traumática, ele recebeu também sobre o seu corpo uma pressão muito forte daquelas parteiras, e ele agora tinha problemas. Ele era um jovem todo torto, uma criança toda torta. E quando o pai olha para ele, o pai também se decepciona. Porque naquela época, os meninos homens, eles eram tidos como guerreiros para defender as terras dos seus pais. Não havia polícia. Então, as famílias queriam ter muitos filhos, homens, para defender as suas terras, as suas posses. Então, aquele pai viu ali também um grande problema. Esse menino, na verdade, ele vai ser um problema para a vida toda, para toda a família, porque ele é todo torto, todo aleijado, não tem esperança de mais nada. Mas esse jovem nos deu um grande exemplo de que quando nós ouvimos a palavra de Deus, situações turbulentas podem ser mudadas em nossas vidas.
quando ele começou a ouvir a história do Deus de Israel, a fé foi brotando no coração daquele jovem. E mesmo ele estando na escola, sendo zombado pelos colegas, imagine uma criança com o nome causa da dor, sofrimento, andando todo torto pela rua. Lá vem um monstro todo torto. Era um homem sem esperança de mais nada. Mas ele começou a ouvir a palavra de Deus, de como Deus livrara Israel das mãos de Faraó, de como Deus fizera as obras tremendas na vida do povo hebreu, quando o povo estava ali no deserto, quando o povo estava ali enfrentando situações turbulentas ali no deserto, com sede. E ele viu então Deus fazer a água brotar da rocha para saciar a sede do povo hebreu, e aquilo foi penetrando na mente daquele jovem chamado Jabes, e o coração dele foi se enchendo de fé e de esperança, porque naquele momento ele entendeu: existe um Deus, e esse Deus é poderoso. Existe um Deus, e esse Deus pode mudar a minha história. Esse Deus pode mudar a minha situação. E ele começa a ser alimentado por aquelas histórias verídicas. Então ele começa a ouvir que Deus havia aberto o mar vermelho diante do exército de Faraó, e que o povo se salvara ali naquele lugar. Ele começou a ouvir que quando o povo estava com fome no deserto, Deus mandou um maná dos céus para alimentar o povo ali naquele lugar. E a fé foi brotando no coração daquele jovem. Ele foi se enchendo do poder de Deus. O Espírito Santo foi entrando na vida dele. Mas ele andava pelas ruas e o povo zombava dele. Lá vem a causa da dor, lá vem o sofrimento. Ele ia para a escola e os meninos estavam ali, e ele estava ali enfrentando tudo aquilo ali, mas ele estava ouvindo a palavra de Deus. Todos os dias ele ouvia uma porção da palavra de Deus. E quando ele ouvia a palavra de Deus, Deus começava a falar no coração dele de uma forma especial. E ele foi então se enchendo do poder e da graça de Deus. E um dia ele chegou diante do Senhor e clamou e gritou na presença de Deus, porque ele já tinha certeza que esse Deus tinha poder para mudar a sua história. Ele já tinha certeza que Deus iria transformar a vida dele. Ele entendeu que aquele Deus que ele ouvia falar não era um Deus histórico, mas era um Deus real e verdadeiro. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos estar sendo alimentado a nossa fé. Nós vamos alimentando a nossa fé. E nós vamos tendo coragem para chegar diante de Deus e buscar a presença dEle. Coragem para abandonar os maus caminhos. Coragem para receber bênçãos grandiosas da parte de Deus. E esse jovem entendeu que agora ele estava diante do Deus que iria mudar a história dele. Então ele clama na presença de Deus, e ele clama e grita: Deus, me abençoe muitíssimo. Ele entendeu que ele precisava de uma bênção sobrenatural, que ele precisava ser grandemente abençoado, porque a história dele era dura, triste, muito sofrimento. Mas ele chegou diante do Pai e disse: Deus, me abençoe muitíssimo. Naquele momento a história de Jabes começou a mudar. O corpo dele foi se endireitando. Ele sentiu que mudou o corpo dele, e agora ele sentiu o poder de Deus na vida dele. E ele sentiu que a oração dele foi ouvida pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então ele teve mais coragem, determinação, e chegou diante de Deus e disse: que a sua mão seja sobre mim. É a mão de Deus que nos prospera. É a mão de Deus que nos abençoa. E quando a mão de Deus veio sobre aquele jovem, ele foi mudando a história dele. E de repente ele chega diante de Deus e clama mais uma vez: alarga as minhas fronteiras. E Deus começou a alargar as fronteiras de Jabes. E aquele jovem que outrora andava pelas ruas da cidade,
e ouvia o povo gritar: lá vem a causa da dor, lá vem o sofrimento. Agora o povo dizia: lá vem um príncipe, porque agora Deus havia mudado a história de Jabes. Deus transformou aquele jovem num príncipe. E todos olhavam e diziam: como pode? Esse não é o Jabes, aquele que nós zombávamos na escola, aquele todo torto que andava pelas ruas da cidade, agora é um príncipe, porque buscou a presença de Deus. Deus transforma e muda situações. Às vezes você pode se sentir rejeitado, sem esperança de mais nada. Jabes era um jovem rejeitado, rejeitado pela mãe, rejeitado pelo pai, pelos irmãos, por toda a sociedade. Mas Deus não rejeitou Jabes. Deus não te rejeita. E Ele está aqui hoje. Esse mesmo Deus que mudou a história, que transformou a trajetória de Jabes, é o mesmo Deus que nós servimos. Por isso pode clamar, pode pedir, pode dizer: Deus me abençoe muitíssimo. Deus, que a sua mão seja comigo. Deus, alarga as minhas fronteiras. Quando nós buscamos a presença de Deus, Deus começa a fazer nós crescermos aonde quer que nós estejamos. Se você trabalha numa empresa e você pensa: eu sou o menor, eu não tenho futuro, mas quando você busca a presença de Deus, tudo vai mudando na sua vida. Você vai sendo lotado diferente. O seu patrão vai te ver uma pessoa especial e você vai crescer naquele lugar. Quando você busca a presença de Deus, por onde quer que você ande, você é a luz no meio das trevas, brilhando ali naquele lugar. E quando você busca a presença de Deus, você jamais será envergonhado. Alguém podia dizer para Jabes: Jabes, você não tem futuro, você não tem esperança, você é todo torto, você tem um nome maldito. Mas ele acreditou em Deus. Mas Deus é soberano, Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é poder infinito. Eu tenho esperança, Deus vai mudar a minha história. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, porque Ele está aqui nesta noite. E Jabes teve uma direção de Deus grandiosa. Quando ele viu que ele estava prosperando diante dos seus inimigos, ele sabia de uma coisa: quando você começar a prosperar, onde quer que você esteja, não pense que vai ficar barato. Os inimigos se levantam contra você. O próprio Satanás levanta inimigos para vir contra você. E Jabes percebeu: agora eu estou abençoado, agora minha história mudou, agora eu não sou mais o mesmo, eu sou um príncipe, eu sou respeitado, mas os meus inimigos agora têm inveja de mim, os meus inimigos querem a minha derrota. E Jabes buscou a presença de Deus e disse: me preserva do mal. Quando nós clamamos a presença de Deus: me preserva do mal, e você crê que a sua oração está sendo ouvida, e que o Deus que você está buscando é um Deus verdadeiro, você pode andar de cabeça erguida pelas ruas da cidade. Você não precisa temer maus rumores. O mundo está mostrando tantas tempestades, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas trevas. Não precisa temer. Somente ora: me preserva do mal. E ande de cabeça erguida, porque o Deus Todo-Poderoso, a quem você serve, há de proteger você. E Jabes entendeu isso. E quando ele buscou, e agora ele estava abençoado, grandemente abençoado, era um príncipe. Mas agora também ele buscou de Deus a preservação do mal, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós estamos vendo quanto as hostes espirituais do mal estão prejudicando o mundo atualmente. Satanás já sabe que os seus dias estão contados. Por isso, cada vez mais vocês vão ouvir rumores de guerras, rumores de crimes, violência. Cada vez mais a violência aumenta. Mas você é servo do Deus Altíssimo. Não precisa temer.
Não precisa ficar preocupado. Faça como Jabes. Me preserva do mal. Me preserva do mal. Me preserva do mal. E Deus, diz a Bíblia, que Deus ouviu e atendeu a Jabes. Ouviu e atendeu, porque Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto, pregado em uma parede, que não ouve você. Mas Ele é um Deus vivo, que está aqui. O Espírito Santo, os anjos do Senhor, estão andando aí, colhendo as suas orações, colhendo as suas lágrimas, colhendo as suas petições. E eu profetizo que quem veio aqui hoje vai ser grandemente abençoado. A mão de Deus vai estar na sua vida. O Senhor vai alargar as suas fronteiras. E você será preservado do mal. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena andar na presença de Deus. Por isso, Jabes sabia e entendia que, na verdade, nada que ele havia conseguido era dele próprio. Muitas das vezes, a vaidade tenta entrar no coração do homem. E ele pensa que a sabedoria dele vem dele mesmo. Ele pensa que tudo foi ele que fez. Mas Jabes nos dá um grande exemplo. Quando tudo começou a mudar na sua vida, ele mudou a sua tática. Ao invés dele ficar conformado, agradecido somente, ele nos deu um grande exemplo. Ele buscou ainda mais a presença de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava ali pensando, viu, pastor Samuel? E eu me lembro que quando lá na minha cidade, no interior, em Araguari, você era amigo de algum, você tinha seus colegas. E quando um daqueles colegas prosperavam e cresciam, eles não te conheciam mais. Você ia cumprimentar eles, viravam a cara. Porque se achava grandioso demais. Mas Jabes não. Jabes continuou humilde, porque ele diz, que a sua mão seja comigo. Ele entendeu o quê? Se Deus tirar a mão de sobre mim, eu não tenho mais prosperidade, eu não tenho mais vitória. Esse jovem nos dá um grande exemplo de como nós devemos buscar a presença de Deus, de como nós devemos nos comportar diante das afrontas do dia a dia que nós enfrentamos. Nós devemos sim entender que o Senhor, Deus que nós servimos, Jesus Cristo, Ele é vivo, Ele está conosco e Ele nos protege e Ele garante a vitória de cada um de nós. Eu quero deixar registrado nessa mensagem: se você se sentia rejeitado, abandonado, sem esperança de mais nada, eu te dou o caminho. Oração de Jabes. Busque a presença de Deus. Insista na presença de Deus. Clame, grite. E você verá Deus mudar a sua história. Assim como Deus mudou a história de Jabes, Ele tem mudado a história de muitos homens e mulheres na face da terra, que têm dado crédito e ouvido a palavra de Deus, que têm andado na presença do Senhor, que têm clamado diante do Senhor. Vale a pena nós servirmos esse Deus. Vale a pena nós honrarmos a presença de Deus em nossas vidas. O Evangelho de João é claro. No capítulo 8, versículo 12. Se nós queremos andar em luz, nós temos que estar na presença de que? Jesus. Mas para andar em luz, isso não é simplesmente estar na presença dEle, aleatoriamente. Mas é uma presença constante, vigiando, buscando a glória dEle, lendo as Escrituras, buscando o conhecimento da palavra de Deus. Jabes só mudou a história dele, porque ele entendeu de buscar e ouvir a história de Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Quando ele ouviu a história desse Deus, a história real, ele entendeu uma coisa: há esperança para mim. Eu não estou derrotado, eu não estou perdido. Ouça esse Deus, leia as Escrituras, ouça a palavra, e você vai encher de fé o seu coração para enfrentar turbulências e sair vencedor. Amém? Os irmãos se coloquem de pé.
A glória de Deus está nesse lugar. Nós podemos sentir a presença de Deus a partir do momento que nós entramos aqui nesse lugar. Através dos hinos, através das palavras, através da adoração da igreja. E eu tenho certeza que esse Deus que está aqui hoje, Ele quer mudar a história de pessoas aqui. Mas para mudar a história é preciso fazer como Jabes. É preciso caminhar na direção de Deus. É preciso buscar a presença de Deus. E eu quero aqui nesta noite fazer um convite a você que veio aqui visitar esta igreja. Você não veio aqui em vão. Você veio aqui ouvir que Deus tem uma solução na sua vida. Que Deus pode mudar a sua história. Mas é preciso fazer como Jabes, andar em direção de Deus. Eu quero te fazer um convite de vir aqui à frente, aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei que são tantas as resistências. O inimigo tenta te segurar aí no banco, mas não resista, venha. Enfrente essas hostes espirituais do mal, para você ser abençoado. Eu me lembro que certa feita eu fui na igreja. Eu era jovem, bem jovem, viu, pastor Samuel? E ali o pregador pregava, e eu sentia a presença de Deus. Eu sentia que eu deveria ir lá na frente, mas na hora do apelo eu resisti. E eu me arrependo grandemente, porque depois de 10 anos é que eu fui chegar à presença de Deus. E quando eu cheguei na presença de Deus, eu falei comigo, eu perdi 10 anos. 10 anos de bênção, 10 anos de vitória. Mas Deus ainda me deu uma oportunidade. Às vezes nem a oportunidade nós temos. Deus está te dando uma grande chance, uma grande oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador. Vem à frente, irmãos. Os diáconos, tem alguém que veio, às vezes fica na galeria. Os irmãos, você que está sentindo que deve aceitar Jesus, na galeria, nós estamos aqui esperando, porque a oportunidade é grandiosa. E eu sei que Deus falou no seu coração. Eu sei que você sentiu vontade de vir. Às vezes nós ficamos resistindo, mas não resista não, venha. Venha, faça a prova com Deus, para você ver que Ele muda situações adversas em sua vida. Ele transforma a sua vida. Tá esses jovens vindo aí, 2 jovens. Eu creio que Deus quer salvar mais. Deus quer salvar mais vidas nesta noite. A esperança para quem busca a face do Senhor. Deus quer mudar a sua história, quer transformar a sua vida. Estamos aqui com esses 2 jovens que fizeram essa escolha maravilhosa. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a história deles, vai mudar a vida deles. Eu creio naquilo que eu prego. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Eu quero, além desses 2 jovens que aceitaram Jesus como Salvador, eu quero chamar aqui na frente. Deus tocou no meu coração, eu falei com o pastor, ele entendeu que eu devo chamar. Deus tocou no meu coração que tem pessoas que se sentem rejeitadas, se sentem sem esperança, mas Deus quer mudar a sua história hoje. Vem aqui, nós vamos orar por você. Tem mais uma alma vindo ali. Tem mais uma alma chegando ali. Mais outra alma. Deus quer salvar. Você que já é crente, mas quer fazer uma oração, quer buscar a presença de Deus, quer sentir o poder de Deus. Mais uma alma ali. Mais uma alma, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a parte aqui, aqueles que querem receber a oração, para que Deus mude a sua história, transforme a sua vida. Você tem orado, tem buscado a presença de Deus, mas você não tem tido resultados. Hoje chegou
o resultado da sua oração. Tenho certeza que Deus vai mudar a história da sua vida. Pode vir. Ali mais uma alma aceitando Jesus. Mais uma alma ali aceitando. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma alma. A glória de Deus está nesse lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, mais uma alma. Mais uma alma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo está mudando a história aqui hoje. Está transformando situações. Está mudando a direção da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Mais uma alma ali. O Senhor é Deus, é poderoso, grandioso. Amém? Mais uma alma para o Senhor? Se não tem, nós vamos estar orando para que Deus escreva o nome deles no livro da vida e mude a história deles. Estenda suas mãos para cá. Quem veio buscar a Deus uma direção, também vou estar orando por ele, para Deus transformar a vida dele. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, porque sabemos que toda a glória pertence a Ti. E aqui estão essas almas, Senhor. Escreva, Senhor, o nome deles no Teu livro. Fortaleça eles na Tua presença, Senhor. E eu quero fazer por eles a oração de Jabes, Senhor. Abençoe muitíssimo, muitíssimo cada um aqui presente, Senhor. Que a Sua mão seja sobre eles. Que o Senhor alargue as fronteiras da vida deles. Que o Senhor os preserve do mal. Assim nós oramos e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esses irmãos que vieram buscar um pedido, uma oração, uma petição diante de Ti. Mesmo aqueles que estão no banco, que não vieram à frente, mas que estão te clamando. Deus, abençoe muitíssimo cada um aqui presente. Alarga as fronteiras, que a Sua mão seja com eles e os preserve do mal. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pastor Samuel.